Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho, estamos começando o nosso clima na semana. Vamos colocar o que nos aguarda de clima no Brasil e especialmente nos Estados Unidos, que é o que está mais interessando neste momento. Ouvi agora pela manhã os alertas meteorológicos do nosso amigo Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, para me informar para o nosso bate-papo. E conversando com ele também, já sei que é nos Estados Unidos que vai ser o foco desse nosso bate-papo de agora. Bom dia, Marco. Tudo bem? Bom dia, meu amigo Alessandro. Bem-vindo de suas Merecidas férias, férias, né? merecidas Merecidas férias. férias aí É, agora, é. né? E Sempre, já se sempre atualizando com uma bomba que chama Estados Unidos. é verdade. Digo para você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu no nosso canal Safras TV, não perca tempo, se inscreva, ative as notificações todos os dias. Temos vídeos novos, como esse que é o Clima na Semana, que a gente grava toda a segunda-feira e coloca no ar para vocês. E em safras.com.br, na nossa plataforma, você tem todas as informações do agronegócio, inclusive informações da Rural Clima, a melhor de todas, né, Marco? Bom, Marco, vamos começar pelo Brasil, né? Eu sei que nos Estados Unidos é onde está, inclusive tirei esses 10 dias de férias e era um cenário completamente diferente do clima americano, né? Eles nós vamos. Estou ainda me atualizando, mas é isso aí. Marco, como é que está para o Brasil? Tudo tranquilo, né? Aqui no Rio Grande do Sul estamos com temperatura eh, acima dos 20 graus. Parece primavera aqui, cara. Não parece E que já amanhecemos, por começou incrível que o pareça, inverno. Valinhos, hoje aqui em Campinas, sede da Rural Clima, amanheceu mais frio do que Porto Alegre. Aqui a gente amanheceu com 13 graus. Mas temperatura céu de brigadeiro, não há nada de especial aqui para o Brasil. Não geou, como alguns institutos estavam falando. Lembra que antes de você sair de férias, tinha algumas previsões de geadas? Nenhuma se confirmou, nenhuma se vai se confirmar. Está tudo muito tranquilo no Brasil, né? Tivemos algumas chuvas, mas ali no meio do, de junho. Agora não há mais previsões de chuvas, a não ser aí para o sul do Brasil. Essa semana as temperaturas caem um pouquinho aí para vocês durante mais para o final de semana, mas sem riscos de geadas, sem riscos de grandes problemas aí para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Está apenas uma queda um pouco mais acentuada ali, temperaturas na casa de 5 a 8 graus, aí depende da localidade no sul do Brasil. Ou seja, tudo dentro de uma normalidade para o inverno, tá? Tem chuva no Rio Grande do Sul a partir de quinta, eu acho, né? Uma chuvinha parece que está marcando, Tem né? umas chuvas já entre quarta e quinta-feira tem uma chuva, depois cai a temperatura, depois no final de semana volta a chover, e aí os primeiros 10 dias de julho, né, que aí já é começo na semana que vem, aí volta a ser marcado aí por chuvas, o que mantém uma condição excepcional aí para o desenvolvimento das lavouras de inverno. Ou seja, tudo caminhando muito bem em terras tupiniquins, tá? Argentina também tudo bem, Paraguai bem também. Colheita do milho, colheita do café, da cana-de-açúcar, transcorrendo sem grandes problemas, já que o tempo está seco, né, Alessandro? Então, de uma certa forma, as condições aqui no Brasil estão normais para essa época do ano, sem grandes intempéries. Aquelas chuvas que estavam sendo, que a gente falava, de alguma apreensão, assim, de abertura de floradas precoces para o café, por exemplo, que podia ser um inverno pipocando mais chuvas do que o normal, por enquanto não está ocorrendo, Então, está aconteceu tranquilo. algumas floradas no café por conta das chuvas no meio de junho, mas são aquelas floradinhas pequenininhas, mas que já vai trazer problema para 24, não para agora, né? Pode até abortar um pouco agora por conta na hora da colheita, né? Mas de uma certa forma já começa a trazer uma certa preocupação aí para 24, até porque não descartamos que ao longo da segunda quinzena de julho venham a ocorrer mais algumas chuvas aqui no Sudeste, ou seja, nas áreas de cana e café. Vamos monitorar isso aí. Bom, Marco, se está tudo bem aqui no Brasil, tudo correndo bem para a lavoura de inverno, tudo bem correndo de maneira geral também para pratos culturais e outras coisas, sem risco de geada,
vamos ver como é que está a situação nos Estados Unidos, que eu já, pela conversa contigo, pelo que eu ouvi, tem aí uma piora nas condições das lavouras de uma forma bem interessante aí, né? Uhum. E se não regularizar essa situação de chuvas, podemos ter surpresas negativas em relação à produção americana, né? E essa semana é uma semana importante que tem o relatório ao final do mês, de junho, de estoques trimestrais, diária, né? Ah, que é uma área aí mais consolidada, né? Depois daquela intenção de plantio do final de março, e também com indicações de produtividade. Marco, tudo contigo aí. Conversei contigo e Olha, já essa levantamos semana é as uma orelhas já. semana derradeira aí para os Estados Unidos. Hoje, provavelmente o relatório de condições das lavouras no da USDA, que sai às 5 horas aqui no Brasil, né, horário oficial, deve trazer uma redução dos percentuais de lavouras em boas a excelentes condições, trazendo problemas ou reduzindo ainda mais, né, esses percentuais ou indicando uma quebra ainda mais acentuada do que foi 2012. Porém, vale ressaltar, e aqui que eu vou deixar meu alerta, né, muita atenção no que a gente está falando, porque as lavouras estão muito novas, diferente do que foi 2012, quando a seca apareceu lá em julho e agosto, realmente na fase mais crítica das lavouras, que é a fase de florescimento em diante, e aí realmente trouxe aquela quebra. Esse ano, a quebra está acontecendo muito no começo. E os modelos, já ao longo desse final de semana, e principalmente hoje, segunda-feira, dia 26 de junho, começaram a mostrar chuvas muito boas, mas muito boas mesmo, para os primeiros 10 dias de julho. Essa semana, o tempo ainda segue firme, sem previsões de chuvas. Não choveu esse final de semana e não tem previsão de chuvas muito boas ao longo dessa semana. Porém, volto a frisar, os modelos indicaram chuvas muito boas para os primeiros 10 dias de julho, em especial nas áreas que hoje estão sofrendo bastante, que é essas regiões mais sul do meio-oeste americano. Illinois, Iowa, Missouri, Indiana, Kentucky, e que representam mais de 30% da safra norte-americana de grãos. Ou seja, as condições estão ruins? Sim, mas as lavouras estão muito novas. Portanto, caso essas chuvas venham a se confirmar na intensidade e abrangência e duração do que os modelos estão dando, as condições se revertem e melhoram bastante. Então, muito cuidado com essa semana e principalmente a partir desse final de semana agora, né, que é o dia 1 e 2 de julho, porque caso os modelos continuem dando chuvas para essa primeira quinzena de julho e essas chuvas venham a se confirmar, as condições vão mudar radicalmente do que nós estamos vendo hoje. Ponto. No entanto, vale ressaltar também que os modelos estão errando bastante as chuvas nos Estados Unidos, algo que há muito, muito tempo eu não via. Porque marcar chuvas para o Brasil ou para essa região tropical do planeta e não ocorrerem, não é ruim, é muito ruim, mas é mais fácil os modelos errarem num clima tropical, que é aqui no Brasil, certo? Do que num clima temperado, que é os Estados Unidos, onde as coisas acontecem. Por isso, a nossa grande surpresa do que está acontecendo. Os modelos estão errando porque as duas faixas, as duas costas dos Estados Unidos, a costa oeste, que tem o Pacífico, e a costa leste, que é banhada pelo Atlântico, estão muito frias. Isso tira um pouco a pressão de chuvas no meio oeste americano. Porém, essas duas regiões estão começando a se esquentar. Então, isso pode fazer com que o mês de julho venha a ser marcado por chuvas um pouco mais frequentes e até mesmo em bons volumes. Mas
vale ainda um monitoramento para ver se isso vai ou não ocorrer. Então, Tá, para tá, fechar, tá parecido com o que houve, então, na quebra de 2012. 2012. Se você pegar os percentuais de lavouras em boas a excelentes condições, estão muito abaixo do que estavam em 2012. Já os percentuais de lavouras muito ruins ou ruins a muito ruins estão mais ou menos nos mesmos níveis que estavam em 2012, nessa mesma época do ano. Ou seja, temos que analisar friamente e não tomar decisões precipitadas. Por isso que vale muito hoje ficar de olho na consultoria das safras, aqui nos dados das safras, e nas previsões diárias da Rural Clima, para ver os modelos continuam dando chuvas para os primeiros 15 dias de julho? Sim ou não? E aí, como se posicionar perante o mercado. Fique atento, Safras e Mercado, agência Safras, cobre em tempo real, condições das lavouras americanas, que será divulgado no final da tarde desta segunda-feira pelo Departamento Norte-Americano de Agricultura. Vai estar lá a informação, assim como na Rural Clima tem atualização das condições climáticas aí que estão aparecendo. Marco, é uma situação aí que a gente não imaginava, a gente falava, né? Não, não Há imaginava. poucas semanas aí, olha, difícil aí a gente ver uma situação do produtor de soja, um produtor de milho que acreditava aí numa situação climática que pudesse atrapalhar, eh, seja em alguma região do Brasil ou nos Estados Unidos, né? Tá difícil de apostar nisso, né? Ou de se acreditar nisso. Já mudou completamente, né, Marco? Já mudou Então, mas completamente. assim, se você pegar realmente, porque, como eu disse, é muito difícil os modelos errarem do jeito que estão errando para os Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente vê muito disso. Ah, tá armando um maior tempo, vai cair o mundo. Cai 2, 3 milímetros, não chove, chove no vizinho, Sim. não chove aqui, ali. Isso é muito comum num ambiente tropical. Num clima temperado, que é o meio oeste americano, que é a Argentina, as coisas acontecem mais redondinhas. Então, é muito raro. E quando a gente via os mapas, a gente falava, o El Niño está desenvolvendo, né? Mas não é isso que está acontecendo. Então, por isso que a gente está com os dois pés atrás, vamos analisar ao longo da semana e principalmente na semana que vem, quando realmente as chuvas estão sendo previstas. E aí eu friso mais uma vez e deixo aqui em letras garrafais. Se os modelos confirmarem as chuvas e elas ocorrerem na intensidade e abrangência que os modelos hoje estão dando, essas condições se revertem drasticamente. Ou seja, recupera essa preocupação e novamente a gente vai ver uma safra americana que tende a ser cheia, né? Se chover o que Boa, está não mais previsto. cheia, mas boa. Boa, boa, uma boa safra. Caso os primeiros 15 dias de julho continuem sendo o mesmo padrão que está acontecendo em junho, aí a quebra será igualzinha a 2012. E vamos ficar ligados semana que vem, vamos atualizar as informações ou o que acontece de vez em quando, né, Marco? A gente gravar um clima na semana Parte especial aí 2. para parte 2 para a missão, parte 2 da missão para ver se alterou alguma coisa, né, Marco? Bom, Exatamente. bom, Marco, então é isso aí, viu? Vamos ficar ligados, fique ligado na Rural Clima, fique ligado em Safras e Mercado, safras.com.br, nossa plataforma, todas as informações estão lá. Nessa segunda, voltando a falar, a gente tem esse relatório semanal com as condições das lavouras, e no final da semana, na sexta-feira, tem um relatório importantíssimo, que é um relatório trimestral do Departamento Norte-Americano de Agricultura, uma área plantada, uma área consolidada, né? E com dados também de produtividade e estoques trimestrais americanos. A gente vai reunir a nossa equipe na quarta-feira para fazer um material, um vídeo pré esse relatório, e na sexta a gente reúne novamente nossos consultores para conversar sobre os números propriamente apresentados e os impactos no mercado. Marco, muito obrigado. Tamo junto, vamos Eu que acompanhar aí agradeço, estamos junto aí. o que E está bora acontecendo. monitorar mercado e clima, porque é a bola da vez agora. Valeu, Marcão. Boa semana para todos.